Glória a Deus, a paz do Senhor. Estou aqui para mais um vídeo do meu canal Assis Trindade. Nesse vídeo a gente vai aprender algumas palavras, alguns ensinamentos que a Bíblia parece que é difícil de interpretar, mas nós vamos entender elas numa sequência de estudos que estou me esforçando para tentar fazer isso aqui no meu canal. Então acompanhe conosco. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva e deixe seu like. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero ensinar para você está em Marcos capítulo 1, verso 40, capítulo 1, verso 42 até o 44, que conta a história de um leproso e disse: se tu quiseres, tu pode me purificar. Aí Jesus disse: eu quero ser limpo. Mas só que Jesus dá uma recomendação para ele. Não conta nada do que eu fiz, mas ele diz assim: vai e mostra-te ao sacerdote. Nós vamos entender aí que é uma prática do Antigo Testamento. Isso daí foi algo que foi praticado na Antiga Aliança. Então, vamos entender por que Jesus disse: vai e mostra-te ao sacerdote. Primeiro, nós vamos aprender que começa de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2 ali, quando é a dispensação da inocência. Ainda o homem está inocente das coisas. Mas do capítulo 3 nós vamos ver a dispensação da consciência. O homem já vai ter consciência do pecado que cometeu, que estavam ali no jardim, na qual um joga a culpa no outro, e essa é a dispensação da consciência. Terceiro, do governo humano. O governo humano vem ali nessa dispensação. Depois do governo humano vem a dispensação dos patriarcas. Depois dos patriarcas vem a dispensação da lei, que é a quinta. Então essa dispensação da lei, ela vem desde Êxodo capítulo de número 20 em diante, na qual as leis de Deus estão, na qual são estabelecidas por Moisés ao povo. Então essa lei veio e Jesus nasce debaixo da lei. Jesus ele vai falar em Mateus capítulo 5, verso 17: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Então Jesus está cumprindo toda a lei que foi falada do Antigo Testamento. Então quando Jesus disse: vai e mostra-te ao sacerdote, a gente pensa que a graça começou do tempo de Jesus nascer. Mas a graça ela já vem desde a fundação do mundo, porque Cristo é a graça. Então, se Cristo é a graça, desde da fundação do mundo, a graça já tinha esse plano de salvar a humanidade. Então, Jesus está vivendo aqui, nada mais é que a lei ainda. Então, o último profeta que veio também na lei foi João Batista. Mas Jesus ele está vivendo ali. E aonde que começa o tempo da graça? Começa em Mateus capítulo de número 27, do 50 ao 52, que diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros,
e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Então, quando Jesus morre na cruz, começa a dispensação da graça que vem até os dias de hoje. E você tenha compreendido essa passagem, porque Deus, que a gente acha que está no tempo da graça, Ele mandou fazer prática do Antigo Testamento. Era porque ainda estava vivendo a lei. E a graça só passou a dispensação, a ser dispensada assim, quando Jesus morreu na cruz.